E aí, gente bonita desse canal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo de paixão. Pra quem não sabe, eu trabalho numa fábrica de mobiliários aqui no Rio Grande do Sul. E grande parte do meu trabalho é fazer pesquisa para as novas coleções e desenvolvimento desses produtos que vão entrar em linha. Então essa parte de pesquisa, de análise de tendências e estar atenta ao que o mercado quer e ao comportamento de compra e os desejos das pessoas faz muito parte do meu dia a dia e é uma coisa que eu adoro fazer. E hoje eu quero falar aqui com vocês uma reflexão, uma tendência que eu tenho observado e que tem sido notificada, né, em portais, em relatórios de pesquisa de tendência e que fazer um paralelo como que isso tem refletido nos projetos de decoração e de arquitetura, mas também em outros setores aí, industriais, no Brasil e no mundo também. Meu nome é Tainá Espínola, eu sou designer de produto e hoje o assunto é como a insegurança social tem levantado e aumentado as tendências vintage na decoração e nos padrões de consumo no Brasil. De antemão, eu quero falar que, claro, isso é uma vertente, né, da tendência, isso não é uma coisa generalizada e que vai servir para todas as pessoas, mas é como se fosse um caminho que está sendo tomado em relação a como as pessoas escolhem o que elas vão comprar, o que elas vão consumir, o que elas vão colocar na vida delas. Então eu queria começar essa reflexão falando que todo o comportamento de consumo, né, que as pessoas desejam para suas casas, para as suas vidas, reflete o momento não só pessoal de cada um, mas também movimentos de sociedade, né, como a gente tem se comportado como um todo, seja em ciclos menores, como ciclos sociais pequenos dentro da família, mas em ciclos maiores também, dentro de um estado, dentro de uma cidade, dentro de uma região e dentro de um país, e aí por aí vai. Então, desde que a pandemia chegou na vida de todo mundo, tem sido um comportamento observado a busca pela segurança de forma geral. Então, a gente passou por um momento de insegurança de saúde e as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, inevitavelmente. E isso fez com que muitas pessoas investissem nesses locais, que muitas vezes elas só iam para dormir e para passar ali poucas horas e estavam se vendo ali num ambiente que não era propício para saúde mental, para o conforto. E aí foram investindo cada vez mais nesses ambientes que elas tinham que conviver, que agora era dentro de casa. Então foram implementados escritórios por conta desse movimento de home office também. E esse investimento no conforto e na segurança. Então vocês viram, quem trabalha com arquitetura, com design de interiores, viu o crescimento de buclés, né? São tecidos felpudinhos, assim, justamente para trazer essa sensação de aconchego. Formas orgânicas, né? Tem sido ainda um grande foco em mobiliários no geral, as curvas no lugar de retas, são espelhos, né, em formatos de arco, sofás orgânicos, tudo isso traz essa ideia de aproximação, de aconchego, né? As pontas retas, elas são muito mais sérias, elas são mais distantes. Os arcos e as curvas, esses movimentos trazem esses outros aspectos que têm sido buscados. E aí a gente supera a questão da pandemia. Só que agora, de forma geral, olhando geopolítica, olhando todas as inseguranças financeiras que o mundo no geral tem passando, ou grande parte dele, e olhando aqui no cenário Brasil, de alguns anos para cá, a gente tem tido muitas inseguranças, né, políticas, de saber, às vezes, o que está acontecendo num dia, no outro vai mudar completamente, e isso traz essa sensação de instabilidade ainda maior do que era o padrão de vida do brasileiro médio. E isso tudo reflete como o que a gente tem aí ao nosso redor, os ambientes que a gente circula, vão ser modificados para sanar isso, essa insegurança com mais segurança dentro de casa, que é onde a gente consegue, entre muitas aspas, controlar. Falo tudo isso não só com base no que eu observo, que é uma amostragem minúscula, né? Não quer dizer muita coisa,
mas nos relatórios que eu utilizo para fazer as pesquisas, né, de coleções no geral, e também o que tem aparecido em eventos, né, tanto nas feiras, o que tem refletido das produções nacionais, os produtos que estão sendo lançados, espaços de Casa Cor. E eu vou fazer um parêntese aqui com a Casa Cor de São Paulo, 2025, que eu fui visitar tem 2 meses atrás, ali em junho. Tem até vídeo aqui no canal falando de um vlog, né, que eu fiz algumas palestras pela ADM, que é a empresa que eu trabalho, e também visitamos a Casa Cor. Então eu peguei muito essa referência e isso veio muito à tona na minha memória, porque era muito possível ver essas referências dessa tendência de busca de segurança dentro dos ambientes. E como é que esses arquitetos, esses designers interiores têm ensinado essa busca, né, essa segurança, pelo menos estética, dentro dos ambientes? É a implementação à volta de itens vintage, coisas que lembram aquela ideia de que na minha época era melhor. O ser humano tem a tendência de achar e de manter na memória as coisas boas de um passado que muitas vezes também tinha inúmeras nuances. Mas eu acho que muitas vezes por a gente ser criança, por ser jovem, tem a inocência, né, de ser tomado conta e você tá sendo guardado ali por pais, pela família, pelos avós. Tudo isso traz uma sensação de nostalgia muito positiva e que traz essa sensação de segurança e aconchego. Então, como a gente não consegue voltar no tempo, a gente traz para os ambientes atuais elementos ligados a coisas do passado que eram comuns há décadas atrás, com uma repaginação mais moderna, né? Não é fazer exatamente o que era feito antigamente e agora. E a gente conseguiu ver isso muito claramente em muitos dos ambientes da Casa Cor. Como eu falei, não é uma coisa que vai ser para todo mundo, mas é uma tendência de aumento por essa busca, ou pelo menos a implementação de alguns elementos dessa característica que eu tô apontando aqui para vocês. Essa influência estética, ela não tá só em uma questão, né, do ambiente, ela tá sendo aplicada em texturas, em cores, nos mobiliários, né, nas referências também. Eu falei muito para alguns colegas meus quando eu visitei a Casa Cor de São Paulo, eu tinha impressão que aquilo era um ambiente de uma pessoa jovem, talvez, né, um adulto ali, mas que tinha uma história de família, tinha coisas herdadas, tinha lembranças de viagens, esses itens como se fosse garimpado, mas tudo aplicado com muita elegância, com um refino muito grande, né? Até porque a Casa Cor, ela é uma mostra que reflete os desejos de uma classe social alta, né? São as pessoas que conseguem contratar esses profissionais e fazer a compra, né, desses itens e montar um ambiente com tanto requinte e tudo mais. Então a gente vê que essa herança cultural de ter esses itens em qualidade e tudo isso parecia ter muito significado, que não era uma coisa que foi comprado numa loja de forma aleatória, né? A impressão que dava é que eram essas referências genuínas ali de uma história e de uma bagagem cultural e de vivências que o dono daquele ambiente ali teria. Pelas minhas pesquisas e pelo que eu vi lá, o tema da Casa Cor 2025, se eu não me engano, foi sobre semear sonhos, e a gente via essas referências de resgate emocional, tanto nessa parte de texturas, essa busca pelo retrô, mas muito pelo esse contato emocional com os itens que modulam o ambiente. E seja para qual tipo de sentimento fosse, mas eu achei o sentimento de nostalgia e desse pertencimento e dessa cultura e dessa herança muito forte na maioria dos ambientes. Então essa tendência de casa de vovó, a gente vai ver não só produtos, né, imobiliários garimpados, a gente já consegue ver há algum tempo o uso da palhinha, aquela palhinha indiana nos mobiliários. A madeira escura tá voltando bastante, justamente porque era uma textura utilizada mais antigamente. A gente teve esse movimento de madeira mais clara, mas a gente começa a enxergar a volta desses tons mais de nogueira, assim, essa madeira marrom mais profundo. A gente vê nos quadros, nas texturas, nos tecidos, essas estampas mais antigas também, roupa de cama. Em tapetes também tem essa referência muito forte que gera essa atmosfera de uma casa que é nova, mas que tem muitas referências do passado. Teve ali uma construção daquele ambiente através do tempo. Não é algo montado, saído de uma loja. Existe ali uma preocupação com o que é genuíno. Pelo menos é a ideia que passa. A gente sabe que é uma arquitetura efêmera e que de fato tudo aquilo ali foi comprado numa loja, mas a ideia que quer passar é justamente essa. E não só relativo
a essa ânsia, né, de fugir dessas inseguranças da vida moderna, também o excesso de digitalização, a gente vê os perigos, né, que a internet, esse mundo conectado também tem trazido, esse resgate volta para o analógico como esse instinto também de controle, de segurança daquilo que era mais preservado no sentido da nossa integridade de forma geral. O mundo moderno ele é muito ansioso, a gente tem diversos problemas hoje com saúde mental que não eram tão comuns ou não eram tão notificados e conhecidos antigamente, e essa busca por um ambiente que traga esse sentimento de segurança, ele é muito genuíno. E todo esse movimento não é para ficar com a cara de casa antiga, como eu falei, né? Tá muito misturado com decorações modernas, então tem uma mistura, né, com minimalismo. Muitas vezes são peças garimpadas, mas que elas estão em um ambiente limpo, ou às vezes não também, mas que tem essa mistura do que é contemporâneo e com o que é mais vintage, com o que é clássico. Tudo isso cria um estilo relativamente novo, porque faz uma mistura de elementos que tem tecnologia, que são casas com automação, que tem ali uma televisão chiquérrima e que tem esses aspectos de tecnologia em equipamentos eletrônicos, em tendências também contemporâneas de mobiliário e decoração, mas que tem essa mistura do que é antigo com o que é novo. A reflexão que fica é que eu sempre falo, né? A gente como designer tem que estar atento às necessidades das pessoas, como um projeto pode suprir muitas vezes demandas emocionais, né? Nesse caso, não é nenhum tipo de demanda funcional que foi observada, mas que essa demanda emocional faz com que as pessoas busquem coisas que têm uma estética específica, que tem um apelo específico. E nós, como designers, arquitetos, decoradores, todas essas pessoas precisam estar atentos a essas mudanças para que a gente consiga utilizar o que tem de melhor nelas e também desviar de certas modas passageiras e entender o que aquilo significa e se faz sentido para um projeto específico ou não. No final é tudo sobre comportamento, sobre memórias e principalmente sobre conexão, né? A gente sempre está fazendo de humanos para humanos. O nosso diferencial é o que está aqui dentro. É o que a gente pensa, é o que a gente sente e é o que a gente faz de acordo com isso. E eu acho que é super legal deixar essa reflexão que eu fiz sobre uma tendência que tem sido observada e tem crescido a cada ano que passa, e compartilhar com vocês. Se vocês já observaram algum exemplo que queiram compartilhar comigo, peço que deixem aqui nos comentários, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se você gosta de conteúdo sobre design. A ideia é a gente ter um momento aqui, um espaço para compartilhar ideias e informações sobre esse setor. E me conta também se você tem algum item vintage aí na sua casa, o que você comprou, algo que tem essa estética que é muito legal. E se isso te dá realmente essa sensação de conforto, que você volta em tempos que eram mais tranquilos e com menos problemas. Então é isso. Nos vemos na próxima quarta. Um beijo.